Bom dia a todos os amigos queridos que nos honram com a sua audiência. Este é o programa Um Neurônio Também Incomoda, número 5. E o autor do dia hoje vai ser o outro neurônio que está viajando, que além de ser um amigo querido, é um escritor brilhante. Uma curiosidade, nós somos contemporâneos no ginásio, no Colégio Rio Branco, aqui em São Paulo. E o melhor amigo dele, que faleceu recentemente, chegou a ser meu colega de classe e eu cheguei a frequentar a casa dele. Depois fiquei 50 anos sem ver. Por causa do Hilton, que eu conheci há uns 7, 8 anos atrás, é que eu fiquei sabendo que ele tinha sido, sim, colega de classe desse outro nosso amigo comum, que ele levou para algumas reuniões das quais nós participávamos. Então, depois de 50 anos, eu tive o prazer de reencontrar um amigo de juventude ainda. Tive com ele umas 5 ou 6 vezes antes dele falecer, que foi ótimo, conversamos coisas do passado, etc. Enfim, nesse ínterim, o Hilton teve uma vida extraordinária. Ele entrou no ramo de publicidade, trabalhou em algumas agências importantes, até ser contratado pela maior agência de publicidade do mundo até então, que era W. Thompson, uma agência americana que está em 150 países, do qual ele foi diretor de criação para a América Latina de fala espanhola. Então, é do México até a Patagônia, com exceção do Brasil. E morou no Chile durante 6 anos, que era a sede da criação da J.W. Thompson para a América Latina não de fala portuguesa. Com isso, ele visitou todos os países aqui de língua espanhola, da América Central e da América do Sul, e tem uma experiência de vida espetacular. Então, eu vou falar primeiro do primeiro livro que eu li do Hilton, que ele me deu, gentilissimamente, que é um livro de contos. Eu vou mostrar aqui para vocês, que é Contos, A Casa dos Mortos, Contos do Dia 33. Não sei por que ele escolheu esse título, mas é um livro muito interessante. E, em seguida, eu vou falar dos livros que são parte da experiência de vida pessoal do Hilton. Esse daqui é Histórias Flutuantes, que é um livro espetacular, do qual, por gentileza dele, eu escrevi a orelha do livro. Então, esse eu guardo com muito carinho, além da dedicatória que ele sempre põe nos livros que ele me presenteia. Na sequência de trechos da vida pessoal dele, que ele transformou em livro, que os americanos chamam de Slices of Life, tem esse que é mais recente, que é Minha Vida com as Barbies, porque ele teve a ideia de criar as Barbies vivas. Lá no Chile, escolheu as conhecidas dele, as mulheres mais bonitas de então, sendo que a Barbie principal era Cecília Bolocco, que depois foi Miss Universo. Então foi um sucesso no Chile, não só a eleição da Cecília Bolocco para Miss Universo, como ela ter sido uma Barbie. Com isso, ele conseguiu os tecidos originais das bonequinhas e fez as roupas das Barbies exatamente iguais às da boneca. E ele me contou uma coisa interessante. A instrução dele para as Barbies vivas era: não falem nada, porque boneca não fala. Então sejam carinhosas com as pessoas, com as crianças, mas não pode abrir a boca. Que foi muito inteligente da parte dele. Bom, aí
ele começou a escrever a saga do Deus que estava muito entediado lá no céu e resolveu reencarnar aqui e foi morar no Sri Lanka, tá? Então, o primeiro desses livros é Laila, o divórcio de Deus, porque aqui ele conta a história do casamento dele, que depois não aguentou a mulher e continuou como solteirão, rico, dono de uma fábrica, se não me engano, de borracha lá no Sri Lanka, que é uma coisa espetacular. Esse livro teve uma edição portuguesa, que é aqui. É o mesmo livro, você pode ver o título, mas é uma edição portuguesa, tá certo? Se eu não me engano, também foi traduzido em outras línguas. Esse Laila, Divórcio de Deus, tem como ambientação a crise do Iraque, e que com a invasão americana do Iraque, que acabou com a morte do Saddam Hussein, né? Em seguida, ele escreve um que se passa, se eu não me engano, em Chicago, nos Estados Unidos, que chama-se Vidas, Diversão Mortal. Esse livro é interessantíssimo. Aqui, o Deus reencarnado, que lhe deu o nome de Rick Ahmad, conta as façanhas dele junto com esses senhores que moravam em Chicago, nos Estados Unidos. E dá um gancho para um outro livro que já está pronto, inédito, que, por gentileza dele, eu já li os originais, e esse está prontinho, está para ser editado, que chama-se O Concerto de Brandemburgo para Tirar o Sono de Deus. Bom, depois disso, ele escreveu esse daqui, que é espetacular. Deus joga dados. Deus joga dados, que é ambientado na Coreia do Norte. E cada livro desse dá um trabalho de pesquisa espetacular para ele. Esse livro fez muito sucesso e eu acho que os senhores vão gostar muito. Até recentemente ele estava à venda no site da Livraria Cultura, que agora não sei ainda se está no ar, devido à decretação de falência, né? Enfim, mas se vocês acham na internet ou na estante virtual, vocês vão encontrar algum exemplar usado em bom estado, às vezes até novo, e vão gostar demais desse livro. E o último dessa saga do Rick Ahmad, que foi lançado recentemente, Deus Saiu, mas Volta Já. E esse daqui, então, é ambientado na Amazônia, que é muito interessante, né? E ele mistura fatos reais, que ele faz uma pesquisa primorosa com algumas coisas de ficção científica, porque a paixão dele é sempre ficção. Então, aqui ele faz a junção de fatos reais com ficção científica. Então, isso é para os senhores saberem quem é o outro neurônio. Aliás, eu brinco que é o neurônio brilhante e mais falante. Que mais? Tenho que fazer uma retificação. No programa anterior, eu fiz a indicação de um livro de um autor argentino chamado Filói, e eu me enganei no prenome. Ele não é Hugo Filói, ele é Juan Filói. E os livros dele têm uma característica de que todos os títulos têm só 7 letras. E esse que eu indiquei demais, citei até o ISBN, chama-se Jô, Jô e Jô. Então, são 7 letras e é a expressão máxima do egoísmo. Então, eu quero agradecer demais aos senhores, aos comentários e à audiência, e então aproveito para dar um abraço no Hilton, que ainda está na viagem dele, onde ele já esteve na Feira do Livro de Madrid, que é uma das mais importantes do mundo. Muito obrigado, até logo.